E para falar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, convido o doutor André Longo Araújo de Mello, diretor-presidente da ANS. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator deste recurso extraordinário. Excelentíssima senhora ministra do STF, ministra Rosa Weber. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Demais autoridades presentes, expositores aqui, a quem eu cumprimento. Gostaria de agradecer a oportunidade para estar aqui. É uma grande satisfação poder contribuir com um tema tão relevante, né, um tema de repercussão geral e social, qual seja a diferença de classe no internamento hospitalar no Sistema Único de Saúde. Bom, me apresentando inicialmente, eu sou médico cardiologista, sou ex-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, fui médico da Secretaria Estadual de Saúde no estado de Pernambuco, fui médico de entidades filantrópicas também no estado de Pernambuco, e em várias outras funções tive a oportunidade de conviver com a realidade social e com a atual situação da assistência à saúde no nosso país. Bom, eu acho que, inicialmente, como bem fez o subprocurador-geral da República, eu acho que é importante a gente ter um pouco da história, né, de como se apresenta esse sistema de saúde no Brasil. Então, nós acreditamos a origem dos planos de saúde no Brasil a um movimento que surgiu nos anos 40 e 50, foi baseado na captação de recursos de empresas e empregadoras e de seus empregados com a criação das chamadas CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, e pelos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Esses eram organizados por categorias profissionais e destinados apenas aos trabalhadores formais e urbanos, ficando excluídos aqueles que eram os informais e os rurais. A partir de meados da década de 60, foi dada nova conformidade aos denominados convênios médicos entre empresas empregadoras e empresas médicas, mediados pela Previdência Social. Nas décadas de 60 e 70, surgem, então, as redes de serviços privados, contratadas pelo Estado e as instituições privadas, permanecendo ainda diferentes regimes de atendimento, tanto no âmbito da Previdência Social, que mantinha mecanismos de contratação e financiamento de serviços para os trabalhadores rurais, quanto os esquemas de assistência alternativos. O mesmo hospital poderia destinar acomodações diferentes para trabalhadores urbanos e rurais, e destinar quartos particulares e acompanhamento de médicos escolhidos pelos clientes, para os que efetuassem pagamento adicional ou suplementar. No final da década de 80, houve grande aumento do número de pessoas com planos de saúde, mas já nos anos 90 a realidade ficou clara. As operadoras eram precariamente estruturadas, algumas ainda são, os planos tinham coberturas restritivas, com limites de número de consultas ou dias de internação, e os aumentos abusivos nos contratos eram alguns dos graves problemas frequentes naquela época. O Código de Defesa do Consumidor, então recém-promulgado, ajudou a impulsionar os anseios da sociedade pelo fim de tais práticas abusivas dos planos. Mas, para o fim da década de 90, após intenso debate legislativo e participação da sociedade, foi aprovada, então, a Lei 9656 de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, e, em seguida, no ano de 2000, há 15 anos, vamos completar 15 anos agora em janeiro, surge a Lei 9961, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, que atua em todo o território nacional na regulação, normatização, controle e fiscalização das operadoras de planos de saúde. Dentre os diversos avanços a partir das leis 9656 e 9961,
podemos ressaltar a proibição ao impedimento de acesso de quaisquer pessoas aos planos de saúde, especialmente em razão de idade e doença. A definição dos procedimentos de cobertura mínima obrigatória, de acordo com a segmentação contratada. A definição das segmentações, ambulatorial ou hospitalar, a serem contratadas pelos beneficiários. O estabelecimento de regras para a utilização de mecanismos que pudessem impedir o acesso dos beneficiários às coberturas assistenciais contratadas. Uma regulamentação específica para as doenças e as lesões pré-existentes. E a definição de regras para o ressarcimento ao SUS. Hoje, senhoras e senhores, temos 50,3 milhões de pessoas com planos de assistência médica no Brasil, aproximadamente 25,9% da população brasileira. As operadoras de planos de saúde movimentam cerca de 108 bilhões de reais na economia e empregam algo em torno de 4,2 milhões de pessoas. Diretamente na assistência à saúde dos beneficiários, são empregados mais de 90 bilhões de reais em mais de 1 bilhão de procedimentos realizados anualmente, como no pagamento de mais de 260 milhões de consultas e mais de 8 milhões de internações hospitalares. Esta é a dimensão da saúde suplementar, que, pelo seu tamanho e importância hoje, é parte significativa do nosso sistema de saúde brasileiro. Entre os principais focos de atuação da ANS estão o aperfeiçoamento do modelo de atenção à saúde, o incentivo à qualidade da prestação do serviço praticado pelas operadoras, a integração com o SUS, incluindo a construção aí de um registro eletrônico em saúde e o incremento da cobrança dos valores devidos pelas operadoras ao SUS. É lei e a ANS tem se esforçado cada vez mais para exigir das operadoras o pagamento do ressarcimento ao SUS. É importante destacar também a enorme responsabilidade que temos na ANS na disseminação de informações que sejam úteis aos beneficiários de planos de saúde, que os auxiliem na escolha desses planos e no conhecimento e na defesa dos seus direitos, tanto contratuais como legais. Nessa linha, as operadoras têm sido incentivadas a oferecerem programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, com o objetivo de adotar práticas cuidadoras que envolvam atenção à saúde de forma integral. Atuar de forma integral na atenção à saúde significa também articular as diretrizes da ANS com as políticas empreendidas pelo Ministério da Saúde. O sistema de saúde brasileiro é formado hoje pelo maior sistema público de saúde do mundo e pelo segundo maior setor de planos de saúde do mundo. O Ministério da Saúde vem com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfrentando o desafio de procurar harmonizar todas as forças envolvidas na atenção à saúde no país. E para harmonizar essa complexa formação, é fundamental que tenhamos informação. Uma das questões que pode ficar ameaçada com o prosperar dessa prática da diferença de classe. Uma das maiores conquistas da regulação dos planos de saúde é que agora o Ministério da Saúde dispõe de informações sobre o mercado de saúde suplementar, internações, consultas, exames, todos os eventos que ocorram na saúde suplementar. Inclusive, quando há internação de um usuário, fazemos a cobrança do chamado ressarcimento. A possibilidade de se criar um novo híbrido, como assim temos chamado na agência, público-privado, no atendimento ao SUS, irá dificultar a possibilidade de construção de um sistema brasileiro cada vez mais integrado e justo, além de ameaçar colocar por terra tudo o que se faz hoje, com muito maior sucesso, na cobrança do ressarcimento ao SUS. Nos últimos 3 anos, só para dar um exemplo, a agência conseguiu arrecadar mais de 325 milhões das operadoras, mais do que em uma década anterior. Então, a agência tem aperfeiçoado o seu processo de cobrança do ressarcimento ao SUS. Além disso, a diferença de classes em tela se dará da pior forma. A nosso ver, irá aumentar a iniquidade na medida em que apoiará a iniciativa de dar mais leitos a quem pagar mais, e não aquele que necessita de maior atenção.
Conhecemos o artigo 196 da Constituição Federal. Ele expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo 196, combinado com o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, dispostos no artigo 5º da nossa Constituição Cidadã, fundamenta inequivocamente a rejeição de qualquer iniciativa que estabeleça diferente tratamento entre os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde. Outros fundamentos ainda podem contribuir para a rejeição dessa proposta. A Lei Orgânica da Saúde reitera os princípios da reforma sanitária e expressa os avanços conquistados na Constituição de 88, com destaque para o acesso universal e a igualdade na atenção à saúde. E o próprio artigo 199 da Constituição Federal, que consagrou a liberdade da iniciativa privada, possibilitando o acesso dos cidadãos que possuem recursos próprios e queiram contratar ou diretamente ou por meio de um plano de saúde os serviços privados de saúde. Ou seja, aos que buscarem o serviço público, este é universal e de igualitário acesso. Aos que buscarem o serviço privado, este é oferecido conforme o que foi contratado e, no caso dos planos de saúde, soma-se o que é estabelecido pela lei e pela ANS. Por se tratar de um sistema com financiamento público e uma função social estipulada em lei, o Sistema Único de Saúde deve garantir acesso universal a todos os cidadãos. E este acesso universal aos serviços de saúde pública é garantido na rede pública de saúde, bem como na rede privada credenciada junto ao poder público para atendimento ao SUS, às custas integrais pelo Estado, de forma complementar, quando for o caso, assim diz o artigo 24 da Lei 8080/90. Permitir a diferença de classes prosperar dentro de uma unidade assistencial pública é aprofundar a desigualdade entre os cidadãos, agravando a situação do acesso à saúde e permitindo a seleção de indivíduos de acordo com o poder econômico, em detrimento dos menos favorecidos, o que seria, sem dúvida, um retrocesso em termos dos direitos sociais. O SUS deve continuar, portanto, sendo construído, calcado no direito à saúde, sem absolutamente nenhuma distinção de classe social, muito menos o prejuízo deliberado de pessoas com menor ou nenhum poder econômico. Essa construção deve buscar uma atenção à saúde eficaz, eficiente, de qualidade, sem retrocesso dos direitos já conquistados. Em suma, concluindo, diante do exposto, acredito firmemente, não somente como diretor-presidente da ANS, mas também como médico, como cidadão brasileiro, que deve ser rejeitada, senhores, qualquer proposta que estabeleça classes e ou subclasses no atendimento entre cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Agradeço ao doutor André Araújo de Melo, da ANS.